Sejam bem-vindos a mais um podcast do Boas Novas Cast. Muito feliz de ter você aqui. Estamos de volta depois de muito tempo, num período de férias, e agora com a presença ilustre aqui de um grande amigo que ouvi falar muito bem, me conectei em alguns momentos, e todas as vezes que eu me conectei foram momentos que me marcaram, mano. Porque você não é um tipo de pessoa que, quando você não conhece, você sempre esteve aberto a conhecer, não importa a classe, que tipo de pessoa que ela é, como ela é, mas está disposta a conhecer. E eu fico muito feliz de ter você aqui. Vereador, vou chamar, né? Vereador Léo. Seu servo. Tamo junto, Deus abençoe, seja muito bem-vindo. Antes de iniciar, papo tranquilo aqui, fazer uma oração. Sim. Para estarmos iniciando. Tem pizza, Coca-Cola. Oh, Pai, obrigado. Vamos estender as mãos. Amado Deus e Pai que estás no céu, obrigado mais uma vez por estar na tua presença. Senhor. Mais uma vez estamos aqui para O glorificar Senhor é e exaltar o teu santo e poderoso nome, Pai. Que possamos Tua aprender, fidelidade sobre Senhor, nossas um vidas. pouco mais daquilo que o Senhor tem para nos ensinar, Pai. Estamos aqui num papo, Senhor, mas que esse papo venha ser de edificação para a minha vida, para a vida do Léo, da Tainara, da assessora dele que está aqui, Pai, e de milhares de pessoas, e eu acredito que milhões de pessoas que estarão assistindo esse podcast, Eu creio. Pai. Seja conosco, derrama a tua graça, em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Léo, você estava abrindo o coração aí, já, antes de esse podcast iniciar, e é bom esse papo antes de iniciar, falando sobre resultado, exercer uma obra para Cristo sem pensar no retorno que ele vai trazer pra gente, né? Na benevolência de Deus. Mas vamos começar mais light. Eu quero conhecer, porque eu não conheço o Léo a fundo. Abre o coração. Quem que é o Léo, mano? Se você pudesse descrever pra mim aí. Primeiramente, Matheus, é um prazer enorme de estar aqui com você, juntamente com a sua esposa que está aí nos acompanhando. Meus parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. E eu lá de Cachoeiro acompanho vocês. Amém. Meus parabéns mesmo. Tenho visto várias figuras aqui importantes de Cachoeiro de Itapemirim, que isso abrilhanta muito a nossa cidade. Então eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, juntamente com aquelas pessoas que te acompanham. Tamo junto. Um prazer enorme. E Léo Camargo. Léo Camargo é um jovem que, como qualquer um outro jovem, sonha em querer crescer na vida, sem precisar de colocar apoio em ninguém. Você já viu que já pontuou jovem, né? Isso, eu sou jovem. Esse aí tá... Eu tenho 32 anos. Novo? Com 3 filhos nas costas. Uns 3 filhos abençoados. O Heitor, Joaquim, José. Um de 3 meses, outro de 3 anos e outro de 6 anos. São as bênçãos da minha vida. Sou casado com a Rayane Camargo. Minha esposa, nós somos casados, vamos fazer agora 9 anos de casados, e casamos com um propósito. Aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Um propósito de servir a Deus. E graças a Deus a gente tem se empenhado muito nisso aí, que é o princípio da nossa vida, é o Senhor. Quando vocês casaram, já entrando um pouco mais na sua vida, os dois eram da igreja? Os dois eram cristãos? Sim, nos conhecemos dentro da igreja, da mesma igreja que nós somos até hoje. Sério? Sim. Qual que é a igreja? Igreja Assembleia de Deus, inclusive até mando um abraço pro meu pastor, minha pastora, pastor Berê, pastora Deise. Assembleia de Deus no Ministério Coramara, bairro Coramara, ali em Cachoeiro do Itapemirim. Eu já estou lá há 14 anos, ou vou fazer 14 anos agora. E assim, aceitei Jesus, tive um encontro com Jesus lá. Com quantos anos? Com 17 anos de idade. E lá eu comecei a ter as experiências com o Senhor, e o Senhor foi abrindo as portas para mim. Logo após, eu conheci a Rayane, minha esposa hoje. Nos casamos, eu tinha 24 anos, ela também, 24 anos. Casamos, depois de um ano de casado, ela engravidou do primeiro, do Joaquim, e depois, posteriormente, do Heitor, depois de 3 anos, né? E depois agora o José Vicente. Joaquim, Heitor e José. Isso aí, Joaquim, Heitor e José.
Fechando essa trinca de homens, de meninos. Agora é 4 homens para ela tomar conta. É isso aí. Mas ele disse aqui que todas as crianças nasceram em campanha. Porque ele, nasceram no período eleitoral. Então parece até brincadeira, né? Então você sabe que ano que vem vai... Misericórdia, Senhor. Ela vai estar vendo isso, ela vai estar lá falando, Senhor, misericórdia. Mas cara, e eu fico feliz. Eu acompanho você nas redes sociais também, o trabalho que você vem exercendo, ainda mais na política, mano. Você verdade. Suou, hein? É complicado. A assessora falou ali que saía às 8 horas da manhã, chegava meia-noite. Essa eleição de 2022, nós tínhamos um propósito, claro, de eleger os nossos candidatos. E quando há um trabalho colocado em nossas mãos, a gente tenta exercer da melhor forma possível. Então, eu queria fazer uma coisa bem legal. E graças a Deus conseguimos fazer um serviço muito bom. Pelo menos o esforço total da nossa parte aconteceu. Elegemos o nosso senador Magno Malta. Nos outros candidatos a gente não conseguiu êxito, mas bons nomes surgiram na política nacional aí. Eu tenho certeza que a gente faz parte disso tudo. Isso é maravilhoso. Magno Malta se elegeu senador. Inclusive, já vou pontuar aqui que eu quero ele aqui no Boas Novas Cast. Já vou pontuar. Magno Malta aí, ó, convite feito já. Já vou pontuar. E ele vai ver esse podcast nosso aí. Se Deus quiser, ele vai estar na mão dele lá. E como que foi, cara, essa experiência, já abrindo aqui? Eu não quero... Aqui no Boas Novas Cast a gente não tem um roteiro, ó. Pode ver aqui que eu não tô com papel nenhum. Eu gosto de tudo espontâneo, tudo né? Tudo espontâneo. Eu gosto de fluir nas perguntas, né? Em cima do que você falou. Pode ficar à vontade. Como que foi esse embarque dessa jornada com o Magno Malta? Porque ele tinha, sendo claro, né? Ele era um senador, veio, acho que há 8 anos atrás, né? Não se elegeu. Em 2018 não se reelegeu. Não se reelegeu. Isso. Depois veio com força total nesse ano agora. Sim. Esse ano passado. E conseguiu se reeleger. Como que foi essa experiência? Porque eu vi você se dedicou muito nessa obra com ele, nesse empenho. E, cara, dá pra ver que ele também é uma pessoa que busca a presença de Deus, né? Que é temente a Deus. Sim, é verdade. Então, como é que foi? Outra, até tá próximo dele. Eu não conhecia Magno Malta pessoalmente. Eu era um admirador muito de longe, né? Mas sabe aquele anseio de conhecê-lo pessoalmente? E isso aconteceu agora em 2022. Na verdade, 2021. Quando ele veio em Cachoeiro para participar de uma palestra. E eu tive a oportunidade de recebê-lo quando ele chegou, saí do carro. Aí, quando eu cheguei, ele ainda citou meu nome. Eu fiquei até surpreso, porque a gente nunca teve um contato pessoal. E quando ele saiu do carro, ele falou assim: "Ô, Léo". E eu tomei até um susto, falei assim: "Oi, Magno". E aí começou uma amizade, a gente trocou contatos. E começou uma amizade bacana. Então, a admiração que eu tinha por ele, ela mais que dobrou. Então, eu senti um desejo do coração, não somente como pessoa, porque ele é maravilhoso como pessoa, mas também como um político, que eu espelho muito nele, pela luta dele, pela luta contra as drogas, contra a pedofilia, que a gente sempre acompanhou. Então, depois daquele momento que a gente se encontrou pela primeira vez lá, eu me tornei um filho de Magno Malta. As pessoas até andam na rua me chamando de Léo Malta. Ih, tá quase. Ele vai ficar aí agora 8 anos no Senado, 8 né? anos no Senado. Seu mandato é agora até 2024, isso. Vem de novo? Então, nós temos um partido, né, que hoje é coordenado pelo Magno Malta no estado. É um partido que eu devo honra. Estou muito satisfeito no partido que eu estou. E eu quero me empenhar ao máximo para fazer com que esse partido cresça. E eu olho muito pelo lado do propósito, da conquista, não somente para o meu benefício, não para me beneficiar. Eu vejo um conjunto. Se eu vejo que um conjunto é colocar o nome de uma pessoa para uma eleição majoritária, ou seja, no legislativo, eu sou capaz de fazer qualquer coisa para agregar com aquilo dali. Então, eu vou estar de acordo com aquilo que o partido decidir. É claro que nós temos um sonho, nós sonhamos, né? Eu sou jovem, eu tenho sonhos e eu quero crescer muito na política. Porque eu vejo que a política, através da política, a gente consegue ajudar as pessoas.
Não adianta você ficar de longe olhando, tentar fazer alguma coisa que você não consegue. Hoje, um político sem mandato, ele é uma criança descalço, que pode machucar o pé a qualquer momento. Mas a gente está pelo propósito do partido. A minha ambição hoje é fazer com que o partido cresça. E aquilo que o partido falar para mim ser, eu vou ser. Entendi. Então você está pelo partido, né? Sim. Tem gente, e existe muitos que estão pela sua cabeça, né? Existem vários momentos da política e um deles é você ter fidelidade a um partido. Eu já fui, quando eu fui candidato, essa foi minha segunda vez que eu fui candidato em Cachoeira. Em 2016, eu fui candidato pelo PTN na época, que agora mudou, é Podemos agora o partido. Eu tive 967 votos. Fiquei como primeiro suplente e foi assim, a sensação do momento, né? Porque um jovem de 24 para 25 anos chegar e ter quase 1.000 votos na cidade de Cachoeira de Itapemirim, sem dinheiro, concorrendo com várias pessoas grandes, é muito difícil. Então a gente já chegou e mostrando que as pessoas querem um renovo, querem pessoas novas para a política. E em 2022 agora, nós mudamos de partido e fomos para o PL, onde eu quero dedicar a minha fidelidade. Porque as pessoas falam assim, mas o partido não influencia. Claro que influencia, porque dentro do partido tem um estatuto. Sim. E nesse estatuto vai colocar as ideias, os ideais do que o partido... E às vezes pode estar contra, né? Isso aí, um exemplo. Eu não posso nunca me filiar a um partido de esquerda, porque um partido de esquerda foge das minhas diretrizes, que é ser cristão, que é um defensor da família, que é o defensor dos bons costumes, contra a legalização das drogas. Cara, como que é ser igual, você tá falando assim, que se não se afiliaria a um partido de esquerda, como que é ser numa visão, não numa visão assim, formal, mas numa visão informal, você que tá lá no olho do furacão, modo de falar, né? Como que é ser um cristão dentro da política, cara? Como que é se colocar nesse ambiente, sendo cristão? Porque sendo cristão, não segue da igreja, sendo cristão mesmo. Sendo servo de Deus. Sendo servo de Deus dentro desse meio. Como que é estar dentro desse meio? É tranquilo ou é desafiador em certos momentos? Porque o que pode acontecer? Quando eu ganhei a eleição, no dia que eu ganhei a eleição, vamos colocar antes da eleição, as pessoas falavam assim, eu tenho medo de votar em você, Léo, porque eu tenho medo de você não ser mais aquilo que você é. Porque a política, ela suja o nome da pessoa. Essa é a visão de quem está fora. E quando saiu o resultado, Léo Camargo eleito, o terceiro mais votado da cidade, então a responsabilidade veio na hora, naquele domingo do dia, eu acho que foi dia 2 ou dia 4 de outubro. Anos? Eu tinha 28, 30 anos. 38, 30 anos. 29 para 30 anos. Então, na hora, no culto, porque as pessoas preferiram, na hora da apuração, as pessoas preferiram ir para o centro da cidade, acompanhar a apuração. Eu falei assim, não, eu não vou para a apuração, eu vou para a igreja. O que eu faço todo domingo é ir para a igreja, então eu vou para a igreja. E na hora da apuração, travou a contagem de votos. E ali eu estava muito tranquilo. Às vezes eu até esqueci que estava rolando a apuração lá, mas eu estava muito tranquilo. Quando chegou por volta de 9, 9h30, que eu me liguei, que eu fui me dar conta da eleição, eu perguntei, e aí, como que ficou o resultado? Aí um rapaz falou assim, olha, você está com 2.000 votos já, mas ainda não terminou a apuração, porque travou tudo, a eleição travou, a apuração no Brasil todo. E eu falei, então tá bom, então, deu 2.000 votos, a gente possivelmente se elegeu. Quando fechou, que deu lá o resultado, o vereador Júnior Correia, o vereador Léo Camargo e o outro vereador se elegeram, na mesma hora me veio a responsabilidade. Então eu comecei... Dentro da igreja? Dentro da igreja. Eu estava dentro da igreja. As pessoas, muitos não estavam, né, na apuração. Na igreja eu preferi ir cultuar o meu Senhor. Então, na hora que veio minha responsabilidade como cristão, como um servo de Deus e como um pai de família, como um nome de uma família que está limpo. Na mesma hora, o meu pastor falou assim, olha, você ganhou a eleição. Agora você vai entrar dentro de uma carvoaria com uma camisa branca
e tenta sair de lá sem se sujar. E aquilo eu fiquei em choque, eu fiquei assim, assustado. E eu falei, Senhor... Eu comecei a lembrar da história de Davi. Falei, Senhor, quando Davi foi levantado a rei, ele nunca imaginaria que ele teria um caso com Betseba e o nome dele ficaria marcado para o resto da vida na Bíblia, de que ele cometeu um vacilo no momento em que ele que ele era para estar na guerra e ele preferiu tentar descansar e fazer aquilo que ele cometeu. Eu falei, Senhor, Davi, que foi considerado como o segundo coração do Senhor, teve aquele momento dele, quem sou eu para não desonrar o seu nome? E aquele medo veio muito grande no meu coração, mas na mesma hora o Senhor falou comigo. Ele falou, só depende de você. Só depende de você. Então, eu não entra na minha cabeça, Mateus, que a política corrompe alguém. A política não corrompe ninguém. A pessoa, quando se corrompe na política, é porque ela já entra com o coração corrompido. Não adianta chegar lá e falar assim, olha, eu me corrompi depois que eu entrei na política. Não. Você já entra com o coração corrompido, com o coração com a vontade de fazer aquilo que não era para fazer. Você acredita, então, que a política ela potencializa o caráter da pessoa? Sim. Por exemplo, se você tem um caráter bom, o seu caráter vai ser justo lá dentro e ajudar pessoas. Se o seu caráter for ruim, isso vai ser potencializado. Sim. Então a política, assim como a rede social também potencializa as nossas vidas, né, as nossas mensagens, a política também é um meio de potencializar. É porque quem está de fora é diferente. Você já esteve de fora da política. A visão é outra de quem está lá dentro. Por exemplo, eu nunca tive a experiência de estar lá dentro, e assim como muitas pessoas também não tiveram. Então quais são as informações que são passadas lá debaixo do pano e oferecidas, né? Porque eu acredito que já deve ter vindo propostas na sua mesa, na sua mão. Já me ofereceram dinheiro. Hoje, uma das coisas que mais corrompe o coração do homem é a ambição pelo dinheiro. Já me ofereceram dinheiro, já me ofereceram cargos, já me ofereceram vantagens. E eu falei, cara, se isso for comprometer o meu trabalho como vereador, eu não quero. Então, eu preferi não aceitar e seguir uma carreira solo. Aí as pessoas falam assim, olha, mas você vai morrer na política não fazendo as alianças. Falei, cara, não sei vocês, mas eu tenho uma confiança em Deus. Aí a minha confiança não é da boca para fora. Eu acredito que se eu sendo honesto e fazendo a coisa certa, pode se fechar todas as portas. Uma hora eu passo. Por algum lugar eu saio. Senão eu estaria violando a minha crença no que está escrito na Bíblia. E a Bíblia me garante, através de testemunhos da Bíblia, que tem como você seguir uma vida regrada com o Senhor na política sem precisar de se vender. Sim. Sem precisar de vender os seus valores. Então, um exemplo José, um exemplo Daniel, um exemplo Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles tiveram o seu nome escrito no livro da vida de forma positiva, né? São um dos heróis de que não negaram o Senhor. Então, eu acredito muito de que se eu não negar o Senhor, a gente cresce e a gente chega onde a gente quiser, não por nossa força. É porque ele coloca onde ele quiser. Esses grandes nomes passaram por governos, né? E se manteram fiéis, firmados no propósito que eles entraram lá, né? Que é o difícil. E detalhe, foram exemplos na época para muitas pessoas e estão sendo exemplo até hoje. Sim. Porque até hoje se ouve nas igrejas pregar sobre esses homens. Então eu não tenho medo nenhum. Não querendo me envaidecer, mas o nosso trabalho hoje tem sido um trabalho diferenciado. Mesmo não tendo os benefícios que a política apresenta, a gente tem feito um trabalho e que isso tem pulverizado muito. Um exemplo, você mesmo fala, poxa, eu te acompanho daqui de Marataízes, te acompanho em Cachoeiro. Sim. E outras pessoas, eu tenho um amigo que me acompanha de Pedro Canaro, lá em cima, do norte do estado, de São Mateus. Tem pessoas que me acompanham e entram em contato comigo e falam, cara, eu queria ser da sua cidade para votar em você. Então, isso deixa a gente mais confortável de que a gente está fazendo a coisa certa, está no caminho certo. E não é por minha força,
Eu vejo que é o próprio Deus abrindo as portas. Na política isso é muito, muito forte, né? Se você deixar igual... Às vezes igual a gente estava colocando aqui, né? O Magno perdeu. E não quer dizer que ele perdeu que ele não serve a Deus. Tem uma passagem muito forte na Bíblia. Na verdade, uma passagem não, né? O assunto, o tema do livro, né, de Jó, que é porque o justo sofre. Né? Jó era justo, foi colocado no livro de Ezequiel como um dos homens que, comparado a Noé, que também pensa, Noé pregou durante 120 anos e só conseguiu converter a família dele. Isso aí. Olha, então, junto com Jó, foi colocado com esses grandes nomes, e ele sofreu, Jó, mas foi por um momento de amadurecimento. Então, eu acredito sim, igual, Magno perdeu, não foi por causa... Acho que estava no momento de amadurecimento dele. E assim como você na política também, assim como cristão na política, vai ter um momento de amadurecimento das pessoas, né? Igual você falou, eu perguntei, você pensa em vir daqui ano que vem? Aí você falou assim, o meu propósito, eu tenho um sonho, mas o meu propósito, o meu objetivo agora é fazer meu partido crescer. Então, que ele tomar a decisão, eu vou estar junto. E o partido acaba sendo uma autoridade para o vereador, né? Sim. Isso você acaba cumprindo a Bíblia também, que é a submissão a uma autoridade. Entendeu? E como que sua esposa, né, que a disjuntora do homem, né, a edificação do lar em pessoa, como que a sua esposa visa isso tudo, essa guerra, essa batalha, até mesmo, a gente conversou aqui, como que foi a experiência dela com você nessa jornada de campanha, nas campanhas que você já passou também, como que é a sua esposa junto com você? Eu tenho um amigo que quando eu fui pedir apoio ele é bem político, e a primeira coisa que ele falou assim, tá, eu posso te apoiar. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. A sua esposa te apoia? A sua família te apoia? E eu falei, poxa, claro, minha esposa, minha família, claro que me apoia. Ele falou assim, porque se a sua esposa não te apoiar e sua família não te apoiar, para que eu vou te apoiar? Se eles não te apoiam é porque você não merece estar onde você quer estar. E aquilo mexeu muito no meu coração. E eu cheguei, nunca tinha perguntado a ela, né? Eu falei assim, olha, o que você acha? Você me ajuda? Como que vai ser a sua reação? E quando eu cheguei em casa, eu falei com ela, eu falei assim, o que você acha? Você acha que eu vou ser um bom político? Você acha que eu vou dar conta daquilo que possivelmente será colocado nas minhas mãos? Ela falou assim, olha, independente daquilo, eu estou contigo. Aonde você botar os pés, eu vou também. Então, aquilo foi um alívio muito grande para mim. Então, eu ando para cima e para baixo, rodo muito, igual em 2022 agora. Eu saía de casa às 7 horas da manhã e chegava 1 hora da manhã. E já saía logo, às vezes nem via as crianças acordadas, com o propósito, né, que a gente tinha de eleger os nossos candidatos. Então, a minha principal parceira é a minha esposa. E depois a minha família. E dá para ver que você é apaixonado pela sua esposa e pela política, né? A minha esposa principalmente por Deus, né? Eu vou ser sincero para você, eu nunca tive o sonho de ser político. Eu coloquei o meu nome à disposição para ser candidato. Para mim um copo de água, por favor. Eu coloquei o meu nome à disposição para ser candidato com o interesse de fazer algo por minha cidade. Mas, no fundo, eu tenho... A minha maior sede é ser pastor. Eita! Eu quero ser pastor. Vai chegar vai chegar um dia que eu vou colocar um ponto final na política e vou cuidar daquilo que eu tenho essa vontade de ser pastor de ovelhas, de cuidar de pessoas de forma espiritual. Então, tudo bom, meu amigo? Então, eu vou chegar nesse nível. Eu quero primeiro organizar as coisas, fazer a missão, cumprir a missão como vereador ou qualquer outro cargo político, que eu quero ser vereador, quero ser prefeito, quero ser deputado estadual, federal, senador, aonde eu puder alcançar, eu vou alcançar. Eu tenho essa ambição. Charles tá... É só trabalhar, né, Charles? Profetizo isso a sua vida. Eu creio, eu recebo. Então, e eu só consigo chegar nesse objetivo, tanto na política, chegar no objetivo final da política, quanto no objetivo particular, que é ser pastor espiritual,
se a minha esposa estiver comigo. Se ela não estiver comigo, não adianta eu ir. E o que faz assim? Onde nasceu esse desejo de se tornar pastor? Trabalhando na igreja. Eu aceitei Jesus com meus 17 anos. Como foi a sua conversão? Eu vivi uma vida muito pesada, né, no mundão. Na verdade, era um adolescente. Sim. Como muitos adolescentes vivem hoje, sem saber, com 15 anos, 17 anos, sem saber o que é 30 anos. Então, a gente acaba se deitando ali e se deliciando com as coisas que o mundo oferece. Só que eu comecei muito cedo nisso. Eu comecei a fumar um cigarro com 10 anos de idade, a fumar um primeiro cigarro de maconha com 12 anos de idade, a começar primeiras namoradinhas com 11, 12 anos. Então eu comecei muito cedo. Quando chegou nos meus 17 anos, parecia que eu já tinha vivido 50 anos. Então eu já estava cansado daquilo dali, estava cansado do mundo. E quando eu me dei conta da vida, eu abri os olhos e eu já estava querendo tirar minha própria vida. Parecia que eu tinha vivido o mundo inteiro já. Mas aí eu tive um encontro com Jesus. Eu fui numa igreja. Detalhe, cara, muito interessante isso. Eu fui na igreja através de uma garota que me convidou. E eu não gostava de igreja nenhuma, detestava igreja. Eu passava nas portas das igrejas e ficava rindo, porque os pastores sempre gritavam muito. Então, eu chamava de doido, esse cara é maluco. Então, eu estava muito mal nesse dia, uma garota me chamou para ir para a igreja e assim, estava disposto mesmo a tirar minha própria vida. Como eu disse, parecia que eu já tinha vivido 50 anos. E naquele dia Deus falou comigo. E eu falei assim, olha, a partir desse momento eu vou dar mais atenção, mais ouvido a isso que está sendo falado. E nesse dia foi feito o apelo. E eu sem saber o que era apelo, sem saber o que era Jesus. E eu falei assim, olha, a minha única saída é através desse convite. A minha saída de vida é através desse convite. Então, eu fui até lá na frente. E o meu pastor, de quando eu tinha 17 anos, é o mesmo pastor de hoje. Então, hoje eu tenho 32 anos. E ele falou desse jeito comigo. Deus usou ele para falar comigo. E falou assim, olha, se você me servir de todo o seu coração, não olhar nem para um lado, nem para o outro, e olhar somente para mim, nesse dia, cara, eu vou te tirar de onde você está, que era o mundo, vou te colocar como um empresário, e no futuro te colocarei sentado entre os maiores da sua cidade. E quando você escuta Deus falar, e você sente realmente, com o discernimento que você acaba adquirindo no dia a dia, você nunca mais esquece. E aquilo dali, na mesma hora, eu sempre falei, poxa, sentar entre os maiores da minha cidade, ser um empresário, isso está muito longe da minha realidade. Só que aquilo entrou no meu coração e eu comecei a ser um frequentador da igreja. E eu comecei a me apaixonar por Jesus. Então, e foi passando-se o tempo, e com 20 anos eu abri minha própria empresa. De 17 para 20 anos eu abri um pet shop. E o pet shop, assim, foi tudo na minha vida, foi onde eu consegui levantar a minha vida sozinho, sem depender dos pais, sem depender de nada. E depois eu consegui ganhar para vereador. Então, tudo aquilo que o Senhor prometeu naquele dia, cumpriu até hoje. Então, tudo que o Senhor falou, com detalhe, depois veio uma irmãzinha, daquela irmãzinha de oração, aquela fervente de oração, e falou, olha... E nesse dia, eu já tinha sido levantado a presbítero lá na igreja. Nesse dia eu estava sentado em cima do altar e ela, no final do culto, nesse dia eu estava muito triste. E ela falou assim, olha, Deus me mostra, antes mesmo de ser vereador, Deus me mostra que tem um anel muito grande no seu dedo. E esse anel brilha demais. E todo mundo estava alegre e você estava muito feliz. E aquele momento lá, aquele momento angustiado que eu estava triste nesse dia, eu comecei a pensar, poxa, deve ser por causa da faculdade que eu estou fazendo. Automaticamente, quando você termina a sua faculdade, você adquire o anel. Então, falei assim, vai ser um anel no dedo direito, muito bonito. Automaticamente é o anel da faculdade, né, que eu vou formar. E foi passando o tempo e aquilo eu esqueci. Mas o pastor fez um propósito de oração na igreja de 30 dias direto, de 7 a 7h30. E eu entrei nesse propósito e comecei a orar. E ajoelhado no altar, eu lembrei do que a irmã tinha falado. Falei, Senhor, não pode ser a faculdade uma coisa tão simples, né? O anel é uma coisa já que a gente sabe que a gente vai ter, que a gente adquire.
depois do cumprimento da faculdade. E naquele momento Deus falou comigo assim, olha, abre a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, caiu na passagem de Daniel, que quando o rei, antigamente não tinha caneta. Antigamente todos os decretos eram assinados com um anel do rei. E quando Daniel foi assinado o decreto para Daniel ser lançado na cova dos leões, quem decretou foi o rei com o anel dele. E naquele momento Deus falou assim, um dia eu vou te colocar como cabeça da sua cidade. Eu vou colocar o poder na sua mão, vou colocar a autoridade. Porque o anel ele significa autoridade. Sim. Na Bíblia. E Deus falou comigo na hora, falou assim, um dia você vai ser o cabeça dessa cidade. E aquilo está gravado no meu coração. E eu vou buscar por isso. Eu tenho sede, tenho um anseio de ser prefeito de Cachoeiro. Vou trabalhar para isso. E eu vou ser até um pouco mais ousado. Eu vou ser prefeito de Cachoeiro. Não sei o dia, não sei a hora, mas eu vou trabalhar para isso. Você tem no seu coração, você está afincado. E eu vou buscar isso. E a gente tem feito um trabalho bacana, direcionado, que é só trabalhar e ser honesto, ser sincero para as pessoas, que a gente consegue chegar. Você foi como terceiro mais votado de Cachoeiro. Sim. Primeiro foi quem? Júnior Correia. Você teve quantos votos em diferença? Tive 400 votos de diferença, mais ou menos. 400 votos só? Sim. Nossa, pensei que era... Do segundo colocado eu tive, eu acho que 10 votos. Sério? Sim. Então E sem padrinho político, sem dinheiro, sem nada, só lá de sapato e conversando com as pessoas. E as pessoas deram essa credibilidade pra gente. É o que move, cara. E eu acredito, eu tenho fé nisso que você vai ser... Depois nós vamos trocar lá, vai estar Léo, vereador Léo. Camargo já... Vai ficar gravado esse podcast aqui. Depois nós vamos trocar assim. Prefeito Léo Camargo. Pode ficar tranquilo, mano. Se Deus colocou isso no seu coração e você aparentemente já sabe qual que é o processo e o passo a passo que tem que seguir para chegar lá, tem idade mínima para ser prefeito? Não. Pode ser com qualquer idade. Então, se você já tem isso no seu coração, já colocou, sua esposa te apoia, você tem uma mensagem de Deus no seu coração, isso vai virar, entendeu? E como que voltando à pergunta, né, que eu fiz outra no meio, como que nasceu essa história que você contou agora? Foi linda, maravilhosa. Muito cedo, né, entrando no mundo, depois liberto, depois abriu um empresário, depois vereador, mostrando, cara, que não tem segredo. Gente, servir a Deus é a única saída. Mesmo, eu vou servir a Deus para ser empresário, para ser... Não precisa. Não precisa. Nossos bens, nossa conquista não é aqui na terra. Mas quando a gente busca Deus, automaticamente, por estar fazendo as coisas certas, a Bíblia fala que existe uma lei chamada lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Então, se nós estamos plantando, se você serve a Deus e começa a buscar ter um caráter de Cristo e começa a plantar boas sementes aqui na terra, até mesmo como nas pessoas, automaticamente você vai ser reconhecido por isso aqui na terra, entendeu? Lógico que também há um momento de provação de Deus, que é como eu falei, que eu dei como exemplo Jó, né? Mas voltando para a pergunta, onde nasceu essa vontade, onde você viu essa vontade de se tornar pastor de igreja? Porque você já disse que sonha em ser prefeito. Imagina, prefeito, pastor? Não, eu não quero misturar as duas coisas. Quando chegar o meu momento de ser pastor, que eu vou trabalhar para isso, eu quero me abster da política. Pode ser que eu possa ter meus posicionamentos, mas não com um mandato na mão. Porque eu acredito que você tem que ser uma das duas coisas. Ou pastorear, ou ter uma missão na vida pública, na política. Então, eu quero trabalhar. Esse anseio, esse desejo veio de ver o meu pastor trabalhar. Sim. A gente vê, hoje nós temos uma igreja de aproximadamente 1.000 membros. E semana que vem nós estaremos inaugurando uma igreja de 3.000 pessoas, né, que vai caber 3.000 pessoas lá em Cachoeira. Inclusive, faço questão de chamar vocês para estar presente com a gente. Vai ser nesse dia da Rebeca, não, né? Eu acredito que já vamos estar em cima, porque semana que vem o pastor já quer subir com a igreja para cima.
Inauguração mesmo oficial, eu acredito que vai marcar, né? Mas a partir de semana que vem a gente já vai estar congregando no templo de cima, que vai chegar alguns bancos também. Então, Forte. vendo esse trabalho do pastor e vendo da sua esposa, eu vejo a dificuldade do que é ser pastor. A gente vai aprendendo o que é ser pastor, porque você lida com pessoas doentes. Eu, particularmente, eu tenho o princípio de que nós somos doentes. Nós somos pecadores. Nós somos doentes desde a fundação do mundo. Eu trago essa doença no princípio do pecado. Então, eu vejo hoje que é um trabalho muito árduo, porque você vai cuidar de pessoas que estão desacreditadas da vida. Tem problemas. O problema está na porta todos os dias, as pessoas com vontade de tirar sua própria vida, as pessoas com vontade de voltar para trás. Então, a gente vê que no mundo está acontecendo o que a Bíblia está falando, que no mundo o amor de muitos se esfriariam. Mas eu carrego comigo que não é o amor de todos, é o amor de muitos. Então, eu não posso deixar o amor de todos acabar dentro do meu coração, né? Então, eu não faço parte desse todo mundo. Sim. De muitos. Então, eu quero que esse amor, que essa chama nunca acabe dentro do meu coração. E eu quero poder ajudar as pessoas através desse amor. Eu tenho um amigo lá, o diácono Elias, e ele fala assim, cara, eu vejo você conversando com as pessoas, eu vejo que você tem muito amor pelas pessoas. E nada com esse anseio, não é um anseio de querer algo em troca, é somente querer ajudar. Nós temos vários relatos lá na igreja lá que a gente tem caminhado para ajudar as pessoas. Somente isso. Um grande abraço, meu amigo. Tamo junto, chefe. Tamo junto. Somente isso. Então, o pastor ele serve somente para servir. E é esse o objetivo que eu quero. Na minha vida, eu já falei até com a minha esposa, prepara o coração. Porque ser mulher de pastor também não é fácil. Se de política é difícil, você vai ver o que é ser de pastor. Eu acho que é até pior do que ser de político. Isso né? aí. Eu falei assim, ser de político, você já se acostumou com o de polícia, você vai ver o que é ser de pastor. Isso aí. Mas é um trabalho árduo, cara. E eu olho assim, eu falo, cara, a vida de um pastor... Porque às vezes o pastor... A Bíblia fala, né? O pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Mas, trazendo num contexto assim humano mesmo, o pastor é aquele que ajuda, que auxilia, que faz, que move, e muitas das vezes não vai ter reconhecimento. Não tem esse devido reconhecimento da mão da ovelha. Entendeu? Porque pastor é dar sem querer nada em troca, é fazer sem querer alguma coisa, como você disse, né? O meu desejo é ajudar, é servir. E gratificante, cara, saber dessa missão e que você já tem a sua vida construída na mente de se tornar um pastor, né? E eu acho bacana. E, cara, se você está sendo direcionado pelo propósito de Deus, aquilo que Deus tem colocado no seu coração, vai se cumprir. E existem muitas pessoas hoje, se você pudesse dar uma dica, igual, você se converteu com 17 anos, mas... Aparentemente, na minha visão, você não é um cara que lembra muito das coisas do passado, né? Não fica recordando muito. Não, foca muito na frente. Sim, a gente não. É inevitável a gente não lembrar do passado. Eu falo que é uma cicatriz que a gente vai olhar para o corpo e vai falar assim: aqui tem uma cicatriz. Então, existe até um hino do Anderson Freire que fala que às vezes você olhando para o passado você consegue reconhecer quem você é de verdade e o que você pode ser amanhã. Então, o passado é muito importante na nossa vida. Não que a gente possa colocar ele como um princípio para a gente. O passado já passou. Olhe para ele somente para você tirar alguns aprendizados e toca para frente. O que você fez para trás que não deu certo, esquece. Existem coisas que a gente fez no passado que deu certo e que é bom, mas a maioria que eu particularmente fiz, a gente só deixa lá no cantinho. Lá quando a gente olha na prateleira, a gente vê ele, mas nada de pegar ele de volta. E qual conselho, por exemplo, você daria para essas pessoas que tiveram um passado, se converteram e às vezes estão iniciando a sua jornada cristã? Porque... Você tem uma história em cima disso. Você tem uma história. Eu também fui assim, né? Mas você cresceu no berço evangélico? Não, né? Não. Eu cresci no berço evangélico, desviei, depois me converti. E que quando a gente está na igreja,
ser convertido é totalmente diferente. Estar na igreja e ser convertido. Mas qual que é essa experiência dessa visão que você tem? Que você cresceu no mundo, se converteu, e qual é a ajuda, né? A palavra que você consegue dar para essas pessoas que estão vivendo esse momento agora, que às vezes se converteram ou estão cansadas do mundo, né? Que estão nesse momento de limbo. Igual você falou, eu queria tirar minha própria vida. Às vezes as pessoas chegam nesse momento também de querer tirar a própria vida. Não acha prazer, satisfação no mundo. Olha, não vale a pena voltar atrás. Na verdade, aquelas pessoas que estão se aproximando agora já estão se aproximando perto do fim. Porque a gente sente no nosso coração que breve está voltando o nosso Senhor. Esse é o maior pensamento que um cristão, que um servo de Deus tem que ter, é que breve Jesus está voltando. Isso é um fato que a gente sente e a gente acredita nisso. Então, não tem nada, esse mundo não tem mais nada para a gente. Você vai para o carnaval, o que você tem no carnaval? Existem pessoas que vão para o carnaval tentar esconder uma tristeza que está dentro do seu coração, sai da sua casa, deixa o problema lá e vai para o carnaval achando que vai resolver. Quando sai do carnaval e volta para casa, o problema está do mesmo jeito. O problema está... Não, e outra, aí você vai pegar o outro peso que é do carnaval e vai levar para dentro da sua casa. Isso só vai piorar. Então, uma dica que eu dou para todas as pessoas que se ingressaram na vida com Deus e que hoje estão cansados, porque a gente se cansa na caminhada. Isso é inevitável. Você que está cansado, você que está com vontade de desistir, não faça isso. Porque a gente já está quase chegando no nosso alvo principal. O que você tem que fazer? Busca o Senhor. Existem pessoas que dizem que a igreja não salva ninguém. Verdade. Igreja não salva ninguém, mas é dentro da igreja que você escuta a palavra de salvação. Sim. Então hoje a igreja é o melhor local para você ir. Não existe outro local. É muito difícil hoje você sair daqui, de onde nós estamos agora, ir ali fora e escutar alguém pregar. Isso. Você escuta de frequência, é dentro da igreja. Então, mediante ao sofrimento que você esteja passando, a dor que você esteja passando, o peso que você esteja carregando, a igreja é o melhor caminho. Porque lá você escuta a palavra de salvação. Lá você escuta Deus falar com você. Às vezes um louvor pode mudar a sua vida, né? Então, você precisa se manter no foco, lembrando que breve virá o nosso Senhor. E outra, lá nunca mais nós iremos chorar. Lá nunca mais nós iremos passar por qualquer tipo de tribulação. Nós nunca mais precisaremos nos importar com as coisas que a gente se importa aqui. Lá vai ser alegria eterna. Eterna. A primeira coisa que eu quero fazer é chegar a dar um abração em Jesus e falar assim, cara, desculpa falar a palavra cara, mas Senhor, eu ansiava muito por isso. E eu acredito que esse dia vai ser o dia marcante para a nossa vida. Para todo cristão, né? Isso aí. E marcante para outras pessoas também que não são cristãs. É verdade. Então é um momento de muita felicidade, um momento de muita dor, né? Então é a gente tentar trazer o máximo de pessoas para estar vivendo esse momento de alegria. É como se fosse uma festa de aniversário. É verdade, Se cara. você quer... nossos amigos, as pessoas que estão à nossa volta, às vezes a gente fala assim, cara, onde que eu devo evangelizar? Às vezes tem uma pessoa do seu lado, um amigo do seu lado, e você não falou de Deus ainda, mas você quer ir para a África pregar o evangelho. Quer o seu missionário na África. Quer ser um missionário na África. Então, às vezes, a sua missão é pregar para a pessoa que está do seu lado. É como se fosse um aniversário, uma festa, um momento de alegria. Como que você não vai querer uma pessoa, um amigo seu, que esteja com você no melhor ambiente, no melhor lugar onde você vai estar, que é na presença de Jesus. Mas às vezes a consciência dele não consegue alcançar isso, e a sua sim. Então é convidar ele para estar fazendo parte desse momento. Hoje eu tive uma experiência muito legal. Eu fui em Jerônimo Monteiro, na casa de um amigo meu. Hoje ainda? Hoje ainda. Veio um espaço lá para nós fazermos um culto evangelístico. E chegando lá, até mando um abraço para eles, o Wagner e a Alessandra Salucci, que é dona do salão de beleza Salucci, lá em Jerônimo Monteiro. Eu acho que é um dos melhores aqui do estado. É muito bacana mesmo. Vem gente de todo quanto é lugar para fazer cabelo com ela. E chegando lá, eles falaram assim, você faz uma oração aqui por nós? E juntou os funcionários, devia ter mais ou menos umas 10 ou 15 meninas. E nós começamos a orar. E no final eu fiz uma pergunta, falei, gente, a gente está entre amigos aqui, mas eu quero fazer uma pergunta aqui
momento agora. Existe alguém aqui que precisa só de um abraço? E aí 2 moças, uma do lado da outra, começaram a chorar. E ela fala assim, eu preciso só de um abraço. Então você anda na rua, você pode ter certeza que existem pessoas precisando somente de um abraço. E eu fui, aí depois me pediram para mim fazer uma oração também numa escola lá em Jerônimo Monteiro, e eu fiz a mesma pergunta, e mais 2 moças começaram a chorar e pedindo um abraço. Então as pessoas estão carentes de um abraço, de uma palavra de conforto, porque tem pessoas que acham que conhecem a Deus, mas não conhecem verdadeiramente a Deus. Se você perguntar, você conhece Jesus? A pessoa vai falar, claro, eu conheço Jesus, desde quando eu sou criança eu escuto falar de Jesus, então eu conheço Jesus, mas na verdade não conhece realmente quem é Jesus. É o dono de toda a paz, é o dono de toda a alegria, e longe de Jesus não tem como ser feliz de verdade. Então as pessoas carecem. Você que está vendo a gente, se você estiver passando perto de uma pessoa e você vê que ela está triste, você que é homem, dê um abraço no seu amigo, num homem. Você que é moço, dê um abraço numa moça. Isso pode fazer o diferencial na vida de uma pessoa para o resto da vida dela. É verdade. Pode salvar uma vida ali, né? Salva. Você não sabe para onde que aquela pessoa está indo. Isso aí. Entendeu? Cada um tem o seu tempo. Às vezes você está no tempo de alegria, mas o tempo da pessoa é de tristeza, é de rancor, de mágoa. Imagina a sua amiga não tivesse convidado você para aquele culto. O que seria da outra moça? A gente não sabe o que passa no coração das pessoas. Entendeu? Então isso é importante, né? E outra, se desceu no seu coração, se tá no nosso coração, é fazer o quanto antes, né? Tô com o meu coração de convidar aquele amigo para ir na igreja. Não, domingo que vem eu convido ele. Será que existirá um domingo que vem para ele? Às vezes para você existirá, mas para ele... Tem uma passagem na Bíblia, o salmista diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, ele se alegrou com o convite e foi para a casa do Senhor. Hoje em dia a gente deixa de convidar as pessoas para ir para a igreja e outras pessoas convidam para ir em outros lugares. Se você deixa de convidar o seu vizinho hoje, que está ali, poxa, vamos fazer um culto de adoração ao nosso Deus, vamos lá cultuar com a gente. Se você não fizer isso, o amigo do mundo vai chamar. Sim. Então a gente precisa fazer o convite para depois a gente receber uma resposta. Olha, obrigado, eu me alegrei muito quando você me disse, vamos para a igreja, vamos para a casa do Senhor. E, Léo, em relação à igreja, você citando a igreja aí, em relação a Davi, até falou sobre alegrar em estar na igreja. Você se converteu com 17 anos, hoje você tem 32. Foi 14 anos, é isso? 15 anos. 13 para 4. Não, 15 anos de vida espiritual. Uhum. A pergunta é, quando você se converteu para os dias de hoje, você acha que mudou muito a questão, o ambiente dentro da igreja, a manifestação do Espírito Santo? Como que você observa hoje as igrejas referente a quando você se converteu? Eu não tenho essa prática de sair para ir para outras igrejas. Sim. Né? Claro que eu visito muitas igrejas, fico chateado com algumas coisas que a gente vê, mas eu não tenho a coragem de chegar e optar, né? Porque eu tenho medo de chatear as pessoas. Mas eu vivo dentro da minha igreja. Cara, eu sou suspeito de falar, mas a nossa igreja, a gente praticamente encosta em Deus. Sim. Então, a vida espiritual da minha igreja é uma coisa extraordinária. Não é aquele dia, eu vou lá e tá assim, no outro dia tá do outro jeito. Não, você vai. Se você tiver realmente o interesse de adorar o Senhor, você vai, irmão, e você é impactado. Inclusive, eu faço um convite a vocês para ir lá. Não por causa de nós. Sim. Mas é que eu acredito que se a igreja fizer o trabalho certo, sem precisar de inventar moda, sabe, trazer o mundo para dentro da igreja, eu não sou muito a favor disso. Então, você fazendo o básico, Deus se manifesta no meio da igreja dele. Agora, com relação à conversão hoje em dia, as coisas a cada dia que passa está piorando no mundo. As facilidades têm acontecido de forma muito aberta. Antigamente, as meninas, né? Antigamente, eu falo assim, na minha idade de 15 anos, era um pouquinho mais reservada.
né? Falo de meninas porque eu sou homem e eu Sim. tiro esse exemplo. Hoje em dia não, hoje é muito mais aberto. Hoje é menina de 13 anos, 14 anos, 15 anos se oferecendo para uma pessoa. Então hoje para homens é difícil um jovem hoje sair do mundo e deixar tudo para servir a Deus, tendo em vista que é a melhor opção. Você abandonar tudo para servir a Deus é a melhor opção, mas existem pessoas que não conseguem se largar disso, abandonar isso. Então eu acredito que hoje é muito difícil, mas aqueles que conseguem abandonar o pecado, a prática do pecado, abandonar o mundo, abandonar os prazeres do mundo, ele tem um êxito muito grande com o Senhor. A melhor opção é estar perto de Deus. E gratificante. Você disse que estava fazendo uma faculdade, né? Essa questão da igreja, igual você disse que não visitava muita igreja, isso é bacana, acho incrível isso. Não são todos, né? Muitos caçam a igreja para tentar preencher isso, e você tá ali em uma igreja e, cara, tá 15 anos, desde o momento que você se converteu na mesma igreja. Na mesma igreja. Isso é demais. Você disse que nesse momento da revelação que você teve até lá na igreja, que Cristo pediu que te revelaram o negócio do anel, você falou que era da faculdade. Você fez faculdade de quê? Eu fiz faculdade de administração pública. Administração pública, e agora eu pretendo começar direito. Mas pensando... Faculdade de direito, começar Isso, agora? Começar nunca agora. É tarde, né? Nunca é tarde. E é bacana. E no meio que a gente vive hoje, que é a política, a gente precisa entender coisas básicas de direito, não para advogar, mas para entendimento mesmo. Então, a gente quer se aprimorar, quer buscar conhecimento, nunca é demais. O conhecimento ele faz parte da nossa vida. E todos os dias a gente tem vários exemplos aí de pessoas que estudam todos os dias e que são exemplares aí na vida social. Sim, tem muitos, até mesmo cristãos, né? Tem pastores. Um dos pastores que estuda muito e é um exemplo, né? E o meu desejo é trazer ele aqui também. Não sei se você conhece o Hernandes Dias Lopes. Hernandes é um fenômeno aí, um homem usado tremendamente por Deus. Na palavra, tem uma sabedoria incrível. Sabedoria incrível. Então, é um das pessoas que eu desejo. Já fiz até o convite, né? Mas não tinha agenda. Esse homem não tem agenda nunca, pelo amor de Deus. Mas aqui, essa faculdade que você fez de Relações Públicas foi antes ou depois de ingressar na política? Foi durante, porque eu participei da primeira eleição em 2016. E depois que a gente tomou aquele gostinho, Mas não tinha ganhado. Não tinha ganhado, não. A gente começou eu percebi que eu tinha que estudar, porque a política não é só você entrar. Porque às vezes lá dentro você é até passado para trás, passado a perna. Então, estudar hoje na política todos os dias é primordial. Você disse que essa faculdade ela auxilia no meio... Administração pública. Da administração ali, né? Porque trabalha muito com a questão Contratos. política, sobre contratos, sobre o que é uma máquina pública, sobre como trabalhar como um servidor público. Te ensina números, te ensina como você fazer contas sobre aquilo dali. Então é uma aprimoração muito grande que a gente tem. Auxilia, com certeza. Você disse que pensa em ser prefeito. Pensa em alçar voos maiores. Não quer dizer que prefeito seja um voo menor, né? Mas deputado, senador, presidente. Nossa, Em 2016, eu sempre gostei muito de ser ousado naquilo que eu vou fazer. Em 2016, assim, quando acabou a eleição, eu perdi a eleição, eu fui convidado para trabalhar na prefeitura. Inclusive, o nosso amigo que está ali trabalhou junto comigo em 2017. Em 2017 eu trabalhei. E eu, na igreja, tirei uma foto minha de terno e gravata e eu coloquei no meu Facebook na época. Eu coloquei no Facebook assim: um dia serei prefeito de Cachoeiro, de Itapemirim. Aquilo foi uma bomba dentro da prefeitura. Como se fosse uma afronta, né? Mas eu não de maneira alguma eu quis afrontar, nem pensei nisso. Só botei um sentimento que eu tinha. E naquela bombou na rede social, bombou.
E na época eu fui chamado num cantinho da sala. Aí falou, olha, o chefe lá, o prefeito, ficou muito chateado com você. E ele está muito nervoso com você. Aí eu falei, mas por quê? Aí ele falou assim, porque você falou que ia ser prefeito de Cachoeiro. Eu falei, mas eu vou ser mesmo. Eu vou trabalhar para isso. Eu tenho essa ambição, uma ambição positiva, né? Eu tenho essa, obrigado. Eu tenho essa vontade e eu vou ser. E aí juntaram um grupo e começaram a me espremer dentro da sala. Aí começaram a caçoar da minha cara, falando assim, você é um moleque desse tamanho aí, você acha que você tem tamanho para ser prefeito de Cachoeiro de Itapemirim? Eu falei, poxa, você viu na rede social, o pessoal gostou. E aí foram me imprensando ainda mais, querendo fazer chacota comigo. E aí um perguntou assim, você acha que essas 1000 pessoas que curtiram lá o seu post lá, você acha que se você tiver 1000 votos, você acha que você ganha para prefeito? Aí eu fui um pouco mais agressivo, falei, cara, 1000 votos não me elege para prefeito, mas 1000 pessoas fazendo campanha para mim na rua me elege para prefeito. Aí foi assim, foi a gota d'água, eles ficaram com raiva de mim mesmo. Então, hoje até algumas pessoas não gostam de mim por causa disso, que eu acredito que seja uma coisa muito fútil para deixar de gostar de uma pessoa. Outros casos também, uma vez o governador veio aí, na época, Paulo Artung. Aí o secretário falou assim, eu trabalhava no meio dos peão, né? Sim. Com os amigos lá. Aí eu estava todo sujo na época. Aí ele falou assim, olha, vai para casa, toma um banho, bota uma roupa bacana e vem que nós vamos receber Paulo Artung aí na casa dos Bragas. Cara, eu fui para casa e quando ele falou, se arruma bem, eu falei, vou me arrumar bem. Fui em casa, botei uma camisa social, botei um blazer por cima, botei um relógio, botei uma calça e fui alinhado, né? Moço, quando eu cheguei lá, uma mulher chegou perto de mim e falou assim, você é maluco? Vim para cá desse jeito? Eu falei, mas tem algum problema? Está acontecendo alguma coisa? Ela falou, você está mais arrumado que o prefeito. Eu falei, cara, então manda ele se arrumar. O governador que está aí, eu estou recebendo o governador, eu não estou desarrumado. E se ele não está arrumado, é ele que tem que se arrumar, não é eu que tenho que vir desarrumado porque ele está desarrumado. Então, isso é algumas coisas que eles vão criando, né? Vão criando e acaba eles ficando com raiva de mim, mas... Passa por cima, né? Infelizmente. Muita crítica. Não queria isso, mas... Muita crítica lá, como vereador, tem muita oposição, né? Tem. Principalmente quando a gente escolhe fazer a coisa certa. Quando a gente faz a coisa certa, a gente é odiado na política. Mas eu não preciso de nenhum outro político. Eu não entrei para a política com pensamento em fazer aliança com nenhum outro político. É claro que se você quiser ser meu amigo, você vai ser meu amigo, a gente vai conversar. Mas aliança não, porque eu não devo nada para político nenhum. Eu devo para a população. Então eu entrei com esse intuito. Não fazer aliança com nenhum político para comprometer o meu voto para o povo. Sim. Hoje, se você falasse, Léo, vai acontecer um projeto de lei lá que vai atrasar um pouco a vida da população, eu voto contra. Mas por que, Léo, que você vota contra? Porque o meu interesse não é o meu benefício, é o benefício da população. Então, isso gera um desconforto muito grande naqueles que pensam diferente. Então, pode ter certeza, se virar contra o povo, nunca. Eu não dependo de político para chegar em lugar nenhum. Eu dependo do povo. Vamos lá, então. Voltando à pergunta. Pense em alçar voos maiores. Deputado, estadual, federal. Aí eu esqueci de falar. Um jornalista me chamou posteriormente para zombar. Depois de toda essa história. Para zombar de mim. E eu sabia que ele estava gravando. E ele falou assim, você colocou na rede social que você vai ser prefeito de Cachoeiro. Você acha que você tem capacidade de crescer? Até onde você acha que você consegue chegar na política? Aí eu falei com ele, eu chego aonde eu quiser. Aonde eu quiser chegar, eu posso chegar. E eu acho que o último patamar de um político ganhar uma eleição é ser presidente da República. E eu acho que eu consigo chegar lá. É só eu querer e fazer a coisa certa, eu consigo chegar onde eu quiser. Então, é só fazer a coisa certa em favor da população, porque quem elege o político não é o trabalho dos outros políticos, é o seu próprio trabalho e o povo.
Sim. Tem um amigo que faleceu, o senhor Osmar Rosa. Ele sempre me ligava para falar assim, olha, nunca se esqueça, é Deus e o povo. Deus e o povo. Nunca ele falou assim, é Deus, os políticos e o povo. Que os outros, o que os políticos estão pensando de você. Não, esquece. Hoje, para muitos políticos aí, até mesmo da nossa cidade, eu sou um filho bastardo. Deixa eles pensar assim. Eu não devo nada Fora pra da eles. caixa. Isso, eu não tenho interesse nenhum de se aproximar. E que bom, né? Isso. Que bom que é diferente, que você está fora desse âmbito, né? Porque às vezes você se colocando perto desse âmbito, você né? Eles te sujam. Agora, quando você é guiado por um propósito, algo muito maior do que... E, cara, eu falo assim, né? Às vezes a gente... a historinha a gente sempre ouviu desde criança, né? A historinha do patinho feio. Mas só que o patinho feio, quando faz a coisa certa, né? Aquele que busca fazer as coisas certas, aquele que busca seguir o caminho correto, aquele que busca se destacar, não querendo se destacar, mas se destacar do meio que ele convive assim, pô, tá todo mundo fazendo isso aqui, eu não quero seguir isso. Eu quero fazer dessa forma porque eu acredito que dessa forma é o correto. Né? Tem uma mensagem que fala que o errado continua sendo errado mesmo se todos estejam fazendo. E o certo continua sendo certo mesmo que ninguém esteja fazendo. Isso aí. Então, quando você busca se destacar naquilo que você faz, você acaba tomando pedrada. Entendeu? E outra, é impossível uma árvore que não dá fruto receber pedrada. Toda árvore que dá fruto é aquela que é apedrejada. Então, quando você começa a gerar bons frutos e certas pessoas à sua volta, assim, por exemplo, vou dar um exemplo, como políticos também, que não vão com você, não compactuam com aquilo que você acredita, vão tacar pedra ou arranjar formas de tentar, né, fazer o mal a você. Então é gratificante ver que você é um homem de Deus. Eu conheci mais de você aqui, né? Estou conhecendo mais de você daqui hoje do que pela rede social. E Bacana. agora acredito que vai ser... Milhares de pessoas vão estar te conhecendo um pouco da sua história, daquilo que você vive. Um pai, esposo, um vereador, um político, um cristão e um futuro pastor, né? Isso aí. Um futuro prefeito. E eu creio que tudo isso que você está vivendo hoje é as experiências que vão te acarretar para você ter aquilo que estão forjando você para você obter aquilo que Deus tem colocado no seu coração lá na frente. E toda essa bagagem que você obteve até hoje, todo esse conhecimento, toda essa informação, tudo aquilo que você aprendeu, se você pudesse empacotar isso em uma frase e pudesse transmitir isso em uma mensagem para as pessoas, qual seria essa mensagem que você deixaria para as pessoas? Por exemplo, até quem está ouvindo o podcast aqui, está com a gente, que mensagem seria essa? A gente já nasceu, o mundo já deu uma direção pra gente de que nós somos um projeto falido. Só que depende de nós. Você só vai falir na sua vida, você só vai falir nos seus sonhos se você não tiver força de vontade de você mesmo fazer aquilo que ninguém pode fazer por você. Sim. Eu sempre me dediquei em fazer acontecer as coisas que tem que acontecer. Claro que você depende de muitas pessoas, mas evite o máximo de você ter que depender de algumas pessoas. Tenha sua opinião própria, tenha seu direcionamento próprio, tenha a sua força de vontade própria, tenha a sua fé própria, sem depender, sem ser escada para ninguém, e faça valer a pena. Com um único detalhe, sendo honesto, sincero, igual Jó, temente, reto e se desviando do mal. Temente a Deus. Magnífico, cara. E, amor, deu quantas horas aí já a gente tá aqui conversando? 1 hora e 3 minutos. Já? 1 hora e 3 minutos. E é gratificante poder ver isso. Cara, eu não falo da boca... Às vezes parece assim, é gratificante, vai parecer da boca pra fora, mas é algo sincero. Porque eu trago pessoas aqui e vejo histórias de pessoas, isso me motiva. Me traz fé também em poder analisar certos ambientes, certas situações na minha vida para poder conquistar. Agora você falou assim, ter um objetivo, ter uma crença, não ligar para o que os outros pensam, e seguir, ser honesto, entendeu? E seguir fazer igual o Jó também. Então a gente trouxe muito exemplo de Jó aqui, né? Isso aí. E é viver... E, cara, eu tento imaginar um dilema que Jó passou Nossa, na época. Eu acho que
Entendeu? Perder esposa não, perder filhos, perder empresa, perder tudo que ele tinha. Eu costumo dizer que a única coisa que sobrou para Jó na época foi um caco de telha e uma esposa ingrata. E mesmo assim ele não blasfemou, né? Não blasfemou, não amaldiçoou Deus, não negou a sua fé. Não negou. Isso, o Jó quer receber o bem de Deus e não quer receber o mal? Isso Como aí. assim? Não tem lógica uma questão dessa. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E no decorrer do versículo, do capítulo, eu cito dois tempos, que não tem como a gente passar nessa vida sem passar por esses dois tempos. Não tem, que é o tempo de chorar e o tempo de sorrir. Hoje, todos nós que estamos chorando, pode ter certeza, amanhã você vai sorrir. E se hoje você está sorrindo, pode ter certeza, amanhã vai chegar o dia mau. Lá em casa eu chamo de época das vacas magras. Não questão só financeira, mas eu falo, né, amor? Eu falo com o Tainara, amor, hoje a gente está bem, mas a gente tem que pensar que vai chegar o tempo das vacas magras, né? Porque não é só, a vida não é só flores. E como que nós vamos estar na época de vacas magras? Qual vai ser a nossa reserva? Seja financeira, seja emocional, seja espiritual. Qual vai ser a nossa reserva na hora da dificuldade? Então, o que a gente tem que fazer? Do mesmo jeito que a gente reserva um dinheiro, eu não cheguei a esclarecer, mas eu sempre falo questão financeira. Vamos reservar aquilo que a gente tem, porque, ser sincero, e uma coisa que engraçada, o momento mais difícil da gente buscar Deus é no momento de felicidade. Isso aí. Porque a gente esquece. Porque a gente esquece. No momento de felicidade, primeiro, a gente acha que está tudo bem, a gente está querendo compartilhar com as pessoas que estão à nossa volta, a gente não tem tempo para Deus, porque na nossa felicidade... E inventa desculpa. Não sei, porque eu tenho trabalho, eu tenho que fazer isso, então a gente está tão envolvido com aquilo que Deus nos concedeu que acaba tirando o tempo dele. E aí... o sofrimento é onde que a gente lembra do Senhor, né? É por isso que muitas pessoas deixam de receber de Deus coisas maravilhosas, porque Deus sabe, Deus conhece o coração do homem. Ele sabe que, num determinado momento, aquilo que Ele te deu pode fazer você se afastar dele próprio. Sim. Então, às vezes, por isso que às vezes fecha a porta. Tem um hino que diz assim, ó: foi por isso que eu fechei as portas, para ver se você lembrava de mim. Então tem pessoas que têm necessidade de Deus fechar as portas para ela cair na realidade de que ela não é qualquer uma pessoa. Sim. Ser uma vez servo, para sempre servo. E isso aconteceu várias vezes também na Bíblia, com Elias, um dia que Elias passou por momentos difíceis. Então... fez chover fogo do céu e depois se acovardou dentro de uma caverna por causa de um mandato de uma mulher que queria matar ele, um homem que fez descer fogo do céu. Outrora estava escondido numa caverna com medo de um recado. É os altos e baixos, como a gente colocou. Isso acontece na vida de todo mundo. Não adianta achar que nós somos super-heróis. Não. Só para falar aqui, pontuar, né, que Elias foi transladado. Só para pontuar aqui, porque às vezes a gente fala assim, não, mas ele sofreu. Cara, o cara sofreu, fez chover fogo do céu, beleza. E outra, molha aí pra ver não se... foi qualquer fogo. Não foi qualquer fogo, molha aí, porque às vezes você pode falar que eu botei fogo, molha, tacou fogo no trem lá, falar desse jeito pro pessoal entender, e depois se acovardou. E mesmo assim, continuou a sua jornada depois e foi transladado. Acho que só 2 homens na Bíblia foram transladados, Enoque, se eu não me engano, ou posso estar errado, Enoque e Elias. Só 2 homens. Então, pensa a figura que esses homens representam, primeiramente para Deus. Não se fala também, não se expõe se Abraão, né? Não se acharam o corpo de Abraão, né? Então, também não posso falar se Abraão foi ou não transladado, mas só essa referência desses 2 homens pra gente. E o que falta na gente hoje é referência, cara. Um dos motivos de coração de criar o Boas Novas Cast, Léo, é para que eu ficava rodando feed e música e não sei o que. Eu falei, cara, eu preciso colocar uma coisinha aqui dentro. E às vezes só as minhas palavras não vão valer. Então eu vou encontrar pessoas à minha volta que têm uma mensagem de Deus dentro delas
que é o princípio do Boas Novas Cast, para compartilhar aqui, para quando uma pessoa, um jovem estiver rolando e cair nessa mensagem, porque às vezes não vai se conectar comigo, mas vai se conectar com você. Ah, mas deu 1000 visualizações. Mas quantas pessoas foram transformadas através dessa palavra que o Léo disse? É verdade. E você pode ter certeza, Matheus, o podcast Boas Novas tem impactado muitas pessoas. Ainda que você tem pessoas que olham, não curte, não comenta, não fala nada, mas pode ter certeza que impacta muita gente. Dá um impacto muito grande. De pessoas que eu já vi também, eu acompanho lá, pessoas que já vieram aqui, inclusive a nossa amiga Rebeca, que é uma mulher de Deus juntamente com seu esposo. Então, pode ter certeza que esse podcast aqui não é um simples programa. Sim. É uma coisa que vai abençoar de verdade as pessoas, que talvez não tenha tanta visualização ainda, porque vai ainda estourar muito mais aí de milhões e milhões de pessoas vendo, mas pode ter certeza que quem vê, não passa despercebido, pode ter certeza que é abençoado, porque é o propósito. É o propósito. Vocês, quando eu cheguei aqui, vocês já falaram comigo, olha, esse podcast aqui não é para levantar fundos, não é para levantar. E se levantar, vai ser usado para missões. Ou seja, vocês estão fazendo missões e se um dia gerar algum retorno, vai voltar para missões. Sim. Ou seja, aí Deus abençoa. Porque não é algo interesseiro. Sim. Às vezes, Deus olha o coração, Deus sente o coração da pessoa quando ela tem uma ansiedade de fazer alguma coisa. Ela vai olhar a intenção do seu coração. Deus vai olhar a intenção do seu coração. E eu vejo, já até falei com ela, a questão do casamento de vocês, o trabalho de vocês. Não é uma coisa voltada para auto-benefício próprio. É algo voltado para abençoar pessoas. E eu falei com ela também que Deus não fica devendo nada a ninguém. Quando você faz algo para Deus, não precisa nem de você pedir, irmão. Eu vou ser sincero para você. Você pergunta para mim, Léo, o que você pede para Deus? Eu não peço nada. Eu não sou Deus, eu não me acho digno de pedir alguma coisa para Deus. Mas aí eu olho para dentro da minha casa, meus filhos, a saúde dos meus filhos maravilhosos, minha esposa maravilhosa. Hoje eu ocupo um cargo de destaque na sociedade. Hoje eu sou um presbítero da igreja, sou respeitado, onde eu passo sou respeitado como um homem de Deus. Então, a gente faz para o Senhor, automaticamente Ele abençoa sem que a gente peça. Então, vale a pena servir a Deus, não por interesse, mas por amor, que automaticamente as outras coisas sempre é acrescentada. Volta. Léo, vamos finalizar porque a pizza esfriou, gente. Só vou finalizar por causa da pizza, tá? Senão finalizaria não. Mas foi gratificante, mais uma vez, falando aqui, né? Ter você aqui conosco. Eu acredito que foi um momento de Deus. E desde aquele dia que eu postei lá, você falou assim, rapaz... Aí eu falei assim, eu preciso trazer o Léo porque... Eu vejo isso em você. Vi Tainara, né? Quando a gente começou. Porque qual que é o intuito, né? Você vê boas novas. Pô, vou chamar pastor e cantor. Vou chamar pregador e cantor. Só que o que eu falei? Eu quero chamar homens e mulheres que estão colocadas na sociedade. Tanto que eu chamei um nutricionista, o João Muzi. Não sei se você conhece. Quero de Cachoeiro também. Eu vi. Ele que era um nutricionista para um podcast cristão? Como assim? Não, porque eu quero trazer homens e mulheres que estão colocadas dentro da sociedade, em seus ambientes, e que proclamam a glória de Deus lá. Não precisa estar em cima de um púlpito para proclamar a glória de Deus. Igual você dentro da câmera, você é um atalaia lá. Você é uma pessoa que resplandece aquilo que a glória de Deus. Entendeu? Você é uma ferramenta de Deus lá dentro. Então, porque eu quero mostrar aqui pro mundo que você, não importa onde você estiver, o que você esteja fazendo, você consegue viver uma vida como Jó, né? Como Jó. Se desviando do mal, reto, íntegro e temente a Deus. E temente a Deus. Então, assim como Jó. Então, basicamente é isso. E eu sou grato pela sua vida. Sou grato por você ter vindo aqui, se locomovido da sua casa para poder estar compartilhando com a gente a sua história, a mensagem que tem dentro do seu coração.
Agradecer também a sua equipe que está aqui, a equipe do Léo está aqui atrás, por ter vindo aqui também, conhecer um pouco mais da gente. Estou feliz, cara. Meu coração se alegra, o coração, acredito que Tainara também, o coração dela. A gente tem muita coisa em comum, né? Eu e Tainara, então acredito que o coração dela também tá alegre por você estar aqui. E tamo junto até o céu, irmão. Mas uma coisa que eu gostaria de falar, eu sempre peço sempre peço às pessoas aqui para responder duas coisas. A primeira é: se você pudesse, eu não sei se essas são as perguntas, faz tempo, né? Mas eu vou falar o que desceu aqui na minha mente. Se você pudesse definir a sua vida inteira em uma palavra, somente uma palavra, qual seria? Honrado. Honrado? Top. E se você pudesse, de tudo aquilo que eu acho que eu já pedi até no meio do podcast pra você fazer isso, né? Mas se de toda a experiência que você já obteve dentro da sua carreira, da sua vida, do seu ministério, você pudesse deixar tudo para as pessoas em apenas uma frase. É uma frase. Vamos encurtar para que você consiga. Uma frase. Qual seria essa frase? Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, ainda que me falta mantimento, ainda que no curral me falte gado, ainda que a videira não dê o seu fruto, todavia me alegrarei no Senhor. Isso é uma palavra de esperança para hoje, para amanhã e para sempre. Está forte. Deus abençoe sua vida. Tamo junto. Tamo junto. Quer mandar abraço, beijo pro povo que assistiu você aqui? Eu só tenho que agradecer a vocês, esse casal maravilhoso, você, sua esposa, esse podcast abençoador que é o Boas Novas Cast. Todos vocês que acompanham, compartilhem essa entrevista, esse momento aqui, essa conversa com a gente. Like. Como que é o nome do lugar dessa pizza aqui? Essa aí é a Brasil Pizza. Brasil Pizza, nós vamos arrebentar essa pizza aqui agora. Isso aí. Então eu quero agradecer a oportunidade, que Deus abençoe vocês. E esse versículo, Abacuque 3,17, que eu citei aqui agora, é um versículo de esperança para nós. Tanto na vida política, carrego isso na vida política, quanto na vida pessoal. Eu falo isso por onde eu passo, eu falo isso. Por quê? A gente via as coisas, como nos dias de hoje, Abacuque também via as coisas acontecerem, e ele como profeta, e ele perguntava a Deus: Senhor, por que está acontecendo isso? Senhor, até quando isso vai acontecer? Porque isso é o questionamento de muitas pessoas. Onde você passa, as pessoas falam assim: olha, cadê Deus? Tantas coisas acontecendo no mundo e cadê Deus? E tem pessoas que esmorecem a sua fé pensando nisso. Então Abacuque, desde muito tempo, ele já falava: olha, independente daquilo que esteja acontecendo, no momento atual, no momento futuro, vindouro, adore ao Senhor. Amém. Confia no Senhor. Nada ainda fugiu do controle de Deus. Se você vê, você não é satisfeito com o governo que está aí agora, confia no Senhor, porque Ele não fugiu do controle. Léo, o que acontece aí com o amor se esfriando? Confia no Senhor, porque Ele não perdeu o controle. Léo, acontecendo tantas coisas no mundo todo, as catástrofes acontecendo, confia no Senhor, porque Ele tem todo o poder na mão. E a qualquer momento Ele vai mudar essa história, até que Ele venha. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, Léo. Amém. Tamo junto. Um grande Até o abraço. céu. Beijo pra vocês. Firme. Até o próximo episódio do Boas Novas Cast. Beijo. Tchau, um grande Tchau. abraço.